Olá, meus queridos, tudo bem com você? Aqui Valéria Chaves, vim trazer hoje mais um princípio hermético, A das 7 leis universais do livro O Kybalion. Hoje eu vou falar então do quarto princípio, que é o princípio da polaridade. Antes de começar a falar, já peço para você deixar o seu like do poder, porque esse assunto eu tenho certeza que vai ser relevante para você. Deixa seu like aí, aproveita e também se inscreve aqui no canal Poder de Se Cuidar, porque eu trago assuntos que vai te ajudar no seu despertar da consciência, na sua expansão de consciência, assim como tem ajudado a mim. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar do princípio da polaridade. Vamos ao princípio. Deixa eu ler aqui o que o axioma diz. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Esse princípio, gente, ele fala que tudo que existe tem dois polos. E isso pode deixar as pessoas de cabelo em pé. Por quê? Porque pensa no seguinte, se tudo tem dois polos, quer dizer que tudo é a mesma coisa, Porém é diferente em grau. Como assim, Valéria? Ele diz aqui, semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, ou seja, uma única coisa. O que difere são o seu grau de polarização. Eu vou dar um exemplo clássico: amor. O seu polo mais alto é o amor, o polo positivo. Porém, o ódio é a mesma natureza, tem a mesma essência. Porém, o amor é o polo mais alto e o ódio é o polo mais baixo. Vou dar outro exemplo aqui. Nós temos então a polaridade mais alta, a gente pode considerar que seja o bem. A polaridade mais baixa é o mal. Então, é a mesma essência, ou seja, é uma emoção, ou um sentimento, ou uma ação, ou um pensamento. Sempre vai ter dois polos. Então, se você considerar o bem como o polo mais alto, o mal é o polo mais baixo, mas são a mesma coisa. E aqui ele diz aqui, e diz aqui, os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso quer dizer que se você chegar no fundo do ódio, se você cavar no fundo do ódio, você vai encontrar o amor. Se você chegar no fundo do mal, você vai encontrar o bem. Porque essa é a lei. Os paradoxos podem ser reconciliados. Eu vou dar mais um exemplo, como são dois polos da mesma coisa. Por exemplo, a temperatura. Então, nós temos o frio como sendo a vibração, a polaridade mais baixa, e o calor, a vibração, a frequência, a polaridade mais alta. E aí, quando a gente chega num frio tão intenso, num frio tão extremo, ele é tão frio que ele queima. Olha que interessante, Então, o que a gente precisa buscar? Nós precisamos buscar o equilíbrio. Então, o frio muito intenso, ele vai subindo na sua polaridade até chegar ao calor mais intenso. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio, que aí sim a gente chega no ponto agradável. Mas aí isso não é só para a temperatura, isso é pro bem e pro mal, isso é pro amor e ódio, Amor muito extremo é tão indesejável quanto o ódio, Então a gente sempre tem que buscar o equilíbrio entre as forças. Esse princípio nos mostra também que o espírito e a matéria são também a mesma coisa, só que são polos diferentes. São a mesma coisa do que? Da emanação da fonte criadora. E aí os planos intermediários, eles nada mais são do que graus de vibração. Ou seja, quanto maior a vibração, mais próximo do todo, mais próximo da fonte criadora. Quanto menor a vibração, mais denso, mais matéria bruta,
né? Então, no entanto, tudo é emanação da fonte criadora, diferenciado então pelo grau de vibração. E eu falei da vibração no princípio anterior, né? Então eu vou deixar linkado aqui, se você quiser assistir, eu falo sobre o princípio da vibração. Então, resumindo, são dois polos opostos de uma só coisa. Então, o primeiro princípio hermético, eu também vou deixar linkado aqui para você. Ele fala que o universo é mental, que tudo existe na mente do todo, né? Tudo existe no sonho do todo. Então, dessa forma, para que o pensamento do todo, o pensamento divino, né, que tudo que existe está na mente do todo. O universo é mental. Então, para que tudo isso se concretize, se torne material, Deus se desdobrou e ele se desdobrou se polarizando. E quando ele fez essa polarização, surgiu o universo. Então, olha só, eu vou exemplificar aqui para vocês, para ficar uma forma mais entendível. Nós temos então Deus, o todo, que é o absoluto. E aí nós temos o universo, que é onde a gente se encontra. E esse universo é relativo. Nós temos o todo, que é uno, e nós temos o universo, que é múltiplo. Nós temos o todo, que é imutável, nós temos o universo, que é transformável, né? Então são polos diferentes da fonte criadora. Então essa dualidade de Deus do todo é chamada então da lei da polaridade. Pitágoras, né? Eu sou numeróloga, trabalho com a numerologia pitagórica, trabalho com a cabalística também, mas eu gosto de utilizar a tabela pitagórica. Eu uso, na verdade, todas as escolas. Pitágoras, ele relacionava o número 2 como sendo a dualidade. Então, essa polarização de Deus, ele usava o número 2 como a polarização de Deus. O número 1 representando o uno, o todo, o divino absoluto, e o 2 representando a dualidade. Tudo então tem dois polos. Grande, né? Então a gente pode pensar o seguinte: quando a gente tem o grande, nós temos o pequeno. Quando nós temos o barulho, nós temos o silêncio. Quando nós temos o duro, nós temos o flexível. Se nós temos o grave, nós temos o agudo. Tudo vai ter dois polos. O que vai diferenciar são os graus de vibração. O que vai diferenciar são a frequência vibracional. Então vamos pegar aqui de exemplo o grave e o agudo. Então ambos são a mesma coisa, sons, né? Nós temos então o grave, que é um polo, e nós temos o agudo, que é o outro polo da mesma coisa. Então o grave e o agudo representando a dualidade do som. Então se a gente pegar o som e começar pelo agudo, por exemplo, se a gente pegar um som e começar pelo agudo e nós formos mudando a sua vibração, ele vai chegar no grave, né? Então são os dois polos da mesma coisa. Um chega no outro conforme se adequa o grau de vibração. Por isso que o princípio da polaridade, ele permite as transformações. A transmutação, ela vem muito bem exemplificada no princípio da polaridade, porque o princípio da polaridade nos permite transformar. Só que a gente consegue transformar entre opostos da mesma coisa. Então a gente não vai transformar o amor em calor. Nós não vamos transformar o agudo em frio. Nós vamos transformar o ódio em amor. Nós vamos transformar o frio em calor. A gente consegue transformar a mesma coisa. Nós podemos transformar a matéria em espírito, né? Essa é a transmutação mental, porque essa transformação, ela acontece no mental, não no físico. Vou ler aqui mais um trecho do livro. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas em si, foi o que eu acabei de falar, mas as de uma mesma classe podem ser.
Isto é, sua polaridade é passível de modificação. Assim, o amor nunca se transformará em leste ou oeste, tampouco em vermelho ou violeta, mas pode se transformar em ódio, porque são a mesma frequência, são frequências diferentes da mesma essência. E frequentemente o faz, né? Muito comum o amor virar ódio, né? Do mesmo modo que o ódio pode ser transformado em amor, bastando-lhe para tanto mudar a polaridade. A coragem pode tornar-se medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles, as coisas agudas podem ficar graves, as coisas frias podem ficar quentes, e assim por diante. A transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. Tomemos o caso de um homem medroso, olha lá, elevando suas vibrações mentais na escala medo-coragem, ele pode adquirir um grau superior de coragem e de destemor. E da mesma maneira, um homem preguiçoso pode tornar-se um indivíduo ativo, enérgico, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. Então, gente, tudo dá-se um jeito. Isso que é o mais maravilhoso, o entendimento dessa lei universal. Porque muita gente me reclama pra mim, às vezes eu faço um mapa numerológico, a pessoa tem um 4 forte no mapa. Ai, Valéria, mas eu não aguento, eu sou muito preguiçosa, muito procrastinadora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que transmutar. Tomou consciência, opa, estou preguiçosa, estou no polo negativo, estou na polaridade que eu não quero vivenciar. Você vai fazer um trabalho de ressignificação para transmutar. Porque se você tem a preguiça, se você tem a procrastinação, você também tem a energia, você também tem a atitude, você também tem a ação, porque são polos diferentes da mesma natureza. Então, se você se identifica nessa polaridade, cabe a você fazer um trabalho de transmutação, reflexão, para você transmutar e buscar a polaridade que vai te trazer felicidade, que vai te trazer resultado. É o que eu falo para os meus consulentes quando eu faço mapa numerológico. Nós, todos os números, no nosso código numerológico, nós temos aí 5 principais números, códigos numerológicos. A gente tem a nossa personalidade, a nossa motivação, a nossa expressão, o nosso caminho de vida, o nosso número psíquico. E cada um desses números, eles têm os 2 polos, as características positivas e as características negativas. Então, como eu já falei do 4, o 4 é ação, é trabalho, é resistência, né? É construção, ação. Pelo lado negativo, ele pode trazer procrastinação, ele pode trazer rigidez, ele pode trazer apego ao passado. Então, você sabendo que você tem um 4 forte no seu mapa, você se percebendo na polaridade negativa, faz o trabalho de ressignificação, porque você já tem tudo em você. Tudo vibra em você. Sabendo disso, tomando consciência da lei da polaridade, como eu já falei, a gente consegue transmutar e aí sim atingir os resultados que a gente quer. Então, a consciência, o conhecimento é poder, né? E você tem o poder de se cuidar. Então, você tem o poder de transmutar, tá bom? Então, vamos lá, continuando ao princípio. Então, é assim que a gente vai usar a lei, o princípio da polaridade de forma assertiva nas nossas vidas, transmutando. Se você quiser fazer o seu mapa numerológico comigo, eu vou deixar o link na descrição, nos comentários, e aí eu faço uma ferramenta da Cruz Magna no seu mapa, onde você vai elencar como que você está em cada um dos seus principais números. Se você está mais para o polo negativo, mais para o polo positivo, qual posição você está para você ir em busca das suas realizações. Então, eu vou deixar o link no comentário e na descrição se você quiser solicitar o seu mapa numerológico comigo, tá bom? Então, no princípio da polaridade, a gente percebe que existem sempre 2 forças. Então, podemos dizer que é a força divina e a força antagônica, que elas acabam se chocando, porém elas têm a mesma natureza. Elas se chocam, mas elas não se repelem.
tá? Por isso que tem aquela máxima que fala que os opostos se atraem, né? Porque elas são da mesma natureza, porém são diferentes em grau. E aí que é o pulo do gato que a gente precisa entender. Se eu já tenho o lado negativo, eu tenho também o positivo. Então eu tenho que transmutar e achar o caminho do meio, o ponto de equilíbrio, tá bom? Então, quando a gente tem um desequilíbrio, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer dor, ele vai trazer sofrimento. E aí a gente precisa então, porque o que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio, a gente fica muito com aquela sensação de certo ou errado, bem ou mal. Então a gente fica muito preso na dualidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente, por exemplo, se a gente está se sentindo com muita preguiça, procrastinando, não realizando, a gente fica se sentindo muito mal porque não é aquilo que a gente quer, porque a gente sabe intrinsecamente que nós não somos isso. Então nós ficamos querendo buscar o que a gente realmente é, que é realização, que é ação. Porém, como causa uma dor, como causa um sofrimento, a gente fica preso, sem ação, sem atitude. Por isso que precisa entender todas as leis universais, porque elas estão relacionadas. Então, como que você faz? É um exercício mental, é na mente. A transmutação vem primeiro na mente. No físico, é a manifestação posterior. O físico é o efeito, a causa está aqui na mente. Então a transmutação é na mente, tá bom? É lá que a gente vai mudar, transmutar essa energia, essa vibração do que não está nos agradando, do que está nos trazendo sofrimento e dor. Para a gente poder viver em harmonia, a gente precisa parar de lutar contra as forças da natureza, parar de lutar contra algo externo. E aí a gente precisa encontrar Deus dentro de si. Quando a gente encontra Deus, que a gente integra a nossa consciência ao nosso Criador, a gente encontra o equilíbrio entre esses opostos, né? E o mapa numerológico, ele traz muita clareza nessa caminhada, tá? Eu falo muito do mapa, eu tenho falado, porque eu tenho trabalhado com isso, porque ele é verdadeiramente uma ferramenta estratégica para a gente caminhar no caminho de menor resistência. Então, quando a gente encontra o equilíbrio, que a gente para de lutar contra as coisas externas e a gente se volta para si, para os momentos de introspecção, de reflexão ao que a gente realmente quer nas nossas vidas, que a gente entende o que nós viemos fazer na Terra, que a gente entende o nosso propósito de vida, a gente consegue perceber e transmutar a polaridade, a dualidade em nós. Quando você está num lugar que o ar-condicionado está muito frio, o que você faz? Você sabe que se você está passando frio, ou você diminui, aumenta a temperatura, ou você veste uma blusa de frio, você sabe como se proteger do frio. Se você está num lugar muito quente, o que você faz? Você liga um ventilador, você liga um ar-condicionado, você toma um suco gelado, você sabe como se refrescar. Então, se você tem sentimentos, pensamentos, ações que te desagradam, você já sabe que você tem o lado negativo. Então você vá lá e busque o lado positivo que também está em você. Não tem aquele ditado que fala, o não você já tem, então corre atrás do sim. É exatamente isso a lei da polaridade. Se você está do lado oposto, busque o lado positivo. Isso é um trabalho de transmutação, transformar o que você não quer, transformar o que você não é no que você verdadeiramente é, no que você verdadeiramente quer. É um trabalho, é um exercício mental que precisa ser praticado, tá? A partir do momento que você pratica, que você toma consciência, que você absorve, integra esse aprendizado dentro de si, que você encontra o seu eu maior, o seu Deus interior, aí sim as coisas começam a ficar mais fáceis e de forma mais fluida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí no canal Poder de Se Cuidar e eu volto então pro próximo vídeo que eu venho falar então do quinto princípio hermético. Beijos no seu coração e até sempre!